nas Trincheiras da Morte. As origens da Primeira Guerra Mundial. A Europa fervilhava no início do século XX. O nacionalismo corria nas veias. Impérios rivais, como o Império Britânico, o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, disputavam poder e influência. A corrida armamentista ganhava ritmo, criando um barril de pólvora prestes a explodir. O estopim veio em Sarajevo, em 1914. Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa Sophie foram assassinados a tiros por um nacionalista sérvio. O Império Austro-Húngaro, tomado pela fúria, culpa a Sérvia e declara guerra. Faíscas da guerra, nacionalismo e alianças explosivas. O nacionalismo, um sentimento forte no início do século XX, como o orgulho que os franceses têm da França ou os italianos da Itália, contribuiu para a Primeira Guerra Mundial. Os países europeus, tomados por esse fervor patriótico, buscavam afirmar sua grandeza. As alianças militares, criadas inicialmente para garantir a paz, acabaram arrastando as nações para a guerra, como um efeito dominó. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, formada por França, Rússia e Grã-Bretanha, criaram um sistema de defesa mútua instável e perigoso. Em poucas semanas, a Europa estava em guerra. Sangue e trincheiras. O terror da guerra moderna. A Primeira Guerra Mundial introduziu uma nova forma de guerra, a guerra de trincheiras. Imagine milhões de soldados, como se fossem um Maracanã lotado, enfrentando o terror das trincheiras, labirintos de lama, sangue e morte. As batalhas eram brutais, como um fla-flu, mas muito mais sangrentas, com poucos avanços e muitas baixas. A Batalha de Somme, em 1916, ilustra a brutalidade da guerra de trincheiras. Em um único dia, o exército britânico sofreu mais de 57 mil baixas, sem conquistar terreno significativo. A vida nas trincheiras era um inferno na terra, pior que qualquer fila de hospital público. Inovações mortais. Tecnologia transforma a guerra. A Primeira Guerra Mundial testemunhou o uso de novas tecnologias que mudaram a cara da guerra, assim como o celular mudou a nossa comunicação. As metralhadoras, mais letais do que nunca, transformavam campos de batalha em campos de extermínio. Novas armas, como o tanque, que parecia um jegue blindado, e o avião, ainda em seus primórdios, foram usadas pela primeira vez em larga escala. Os aviões, inicialmente usados para reconhecimento, logo foram equipados com metralhadoras e bombas, como se fossem urubus de ferro. Mas a arma mais terrível da Primeira Guerra Mundial foi o gás venenoso, um ataque silencioso e mortal. O preço da vitória. Um mundo em cacos. Após 4 anos de combates sangrentos, a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim em 11 de novembro de 1918. A Alemanha, derrotada e exaurida, como um time rebaixado no Brasileirão, assinou o armistício. O conflito deixou um saldo de milhões de mortos, impérios destruídos e um mundo em ruínas, como um casarão antigo abandonado. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras condições à Alemanha, como se fosse uma dívida impagável. A Alemanha foi responsabilizada pela guerra e obrigada a pagar pesadas indenizações, o que gerou um sentimento de humilhação e revolta. O tratado, ao invés de trazer a paz, plantou as sementes do ressentimento que contribuiria para a Segunda Guerra Mundial. Sementes da tempestade. O legado da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial deixou um legado de violência, instabilidade e ressentimento, como uma ferida que não cicatriza. O trauma da guerra marcou profundamente a psique europeia, gerando um clima de desilusão. O Tratado de Versalhes, ao invés de promover a reconciliação, alimentou o nacionalismo e o desejo de vingança na Alemanha.
A crise econômica global da década de 1930, semelhante ao que aconteceu no Brasil, agravou as tensões internacionais. Em 1939, apenas 2 décadas após o fim da guerra, a Europa mergulhava novamente no abismo da guerra total, como um pesadelo que se repete. A Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas na história da humanidade, mostrando que a guerra nunca é a solução.